neste espírito de adoração ao Deus poderoso, ao Deus grandioso em amor, em misericórdia. Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. Jesus é a razão de você estar aqui nessa noite. Jesus é a razão de você estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos e levantar as suas mãos aos céus. Como um lindo coral, possamos declarar, se esse é o desejo do seu coração. Te adoramos, Jesus. As minhas mãos eu quero, e em louvor adorar o teu nome, Jesus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos levantamos a ti, Jesus. Meu coração, quantos querem ser cheios nessa noite? Quantos querem ser cheios nessa noite? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche Espírito Santo este lugar mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, levantamos mãos santas a ti, Jesus, para declarar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas. Essa é a nossa oração nessa hora, Jesus. Pai, nós entronizamos, Senhor, a tua presença neste lugar, com cântico, Senhor, de louvores. Expressamos e declaramos quem tu és. Tu és o nosso Senhor. Diante do teu altar. Os instrumentos ainda vai continuar por alguns instantes, ministrando bem suave. Eu quero te convidar, da sua maneira, do seu jeito, abrir o seu coração nessa hora. Comece neste momento a entoar palavras de adoração, aquelas palavras que fluem do mais profundo do seu coração, do mais profundo da sua alma. Comece a entregar a Ele palavras de adoração, palavras de louvor. Comece a declarar quem Ele é. Oh Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Aleluia, Deus. Nós nos alegramos, Jesus, na Tua presença. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença, Deus. Não há outro lugar que nós queiramos estar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de desânimo, Deus. Todo espírito de tristeza aqui na Tua casa, aqui no Teu templo. Até a tristeza saltará de alegria em nome de Jesus. Pai,
Pai, nós consagramos a Ti o nosso coração nessa hora, Deus. Pai, nós nos desconectamos das coisas lá fora e nos conectamos à presença do Teu Espírito Santo. A presença do Teu Espírito Santo que está aqui nessa noite. Quantos querem sentir o derramar do Espírito de Deus? Quantos querem sentir o derramar do Espírito Santo de Deus nessa noite? Você pode declarar isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nenhum de nós sairá daqui nessa noite sem receber da parte de Deus, sem ser tocado pelo Espírito de Deus. As minhas mãos eu quero. Você pode declarar mais forte agora: as minhas mãos. As minhas diante do Teu altar, diante do Teu altar. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem aplaudir bem forte a Ele? Aleluia, glória a Deus. Somos gratos por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Se nós podemos nos reunir aqui nessa noite como igreja, é porque o Senhor tem nos sustentado, quantos creem. Aleluia. Mas antes de declararmos, expressarmos através das canções a nossa gratidão ao Senhor, eu quero te dar a oportunidade de cumprimentar esse irmão que está do seu lado, com alegria no coração. Diga a ele: a paz do Senhor seja contigo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Convide a ele, vamos celebrar com alegria ao Senhor. Aleluia, Deus, te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Rendemos graças a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: te conheço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória,
Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Aleluia. Onde há a presença de Deus, a transformação, a cura, a libertação. Quantos creem nessa verdade? Aleluia, Jesus. De gesto simbólico, glorificando a Deus, você pode levantar as suas mãos aos céus para declararmos assim: com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio. Quantos querem ser cheios nessa noite? Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Enche esse lugar, Deus. Tragam mais vasos, tem óleo pra encher. Venham sedentos, tem água pra beber. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Tragam os enfermos, Jesus pode curar. Venham correndo a Cristo se entregar. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Tragam mais vasos, tem óleo pra encher. Venham sedentos, tem água pra beber. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Tragam os enfermos, Jesus pode curar. Venham correndo a Cristo se entregar. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E as mulheres da casa declarem: com minha voz. A voz forte dos homens, com minha voz. E todos como um lindo coral declarem isso nessa noite. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
Deus. Feche os teus olhos. Ainda em adoração, encontre no teu coração palavras que engrandeçam, que glorificam o nome dEle. Oh Jesus, nós cremos que Tu és a luz do mundo. Nós cremos, Senhor, que aonde a Tua presença está, todo o mal tem que sair, todas as trevas, Senhor, tem que sair. Aleluia. Oh Senhor, enquanto nós ministramos, Senhor, as canções a Ti, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso interior, no nosso coração, trazendo cura, Jesus. Trazendo cura, trazendo libertação em nós, Jesus. Nós precisamos do Teu agir, Jesus. Você pode declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Escutas quando clamo e acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Quantos confiam? Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Você pode declarar mais forte que você precisa dEle, que você confia nele, que você crê. Ele é a resposta para o seu coração. Escutas quando clamo E acalma o meu pensar. me levas. Me levas pelo fogo, Trazendo cura. curando todo meu Você pode ser. declarar que você confia. Confio em Ti. Somente em Ti, Jesus. Confio em Ti. Tu és a cura. Creio que és tudo para
Nós cremos, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos conta que certa vez estavam Paulo e Silas presos sob o domínio de Roma. Mas a palavra nos conta que eles estavam presos, mas eles começaram a adorar, começaram a cantar. Sabe, as circunstâncias não determinaram o estado emocional daqueles homens. Eles decidiram, mesmo estando presos por pregar o Evangelho, eles escolheram trazer um ambiente de adoração para aquele lugar. O que para muitos é um ambiente de escuridão, é um ambiente de tristeza, para nós cristãos, em todas as circunstâncias, é uma oportunidade que nós temos de gerar um ambiente de adoração. Sabe, o que nós precisamos nos nossos dias de hoje é nos posicionar. Nos posicionar. Sabe, adoração não são apenas canções, melodias. Adoração é um posicionamento de fé. De fé. E nós queremos adorar ao Senhor nessa noite. Nós queremos engrandecer o nome dEle com a nossa vida, declarando que, independente das circunstâncias, nós escolhemos nos alegrar no Senhor. Meu amado, eu quero deixar uma palavra para abençoar e para edificar o teu coração nessa noite, para que você saia daqui cheio, transbordante, comunicando a graça e a presença de Deus. Eu não sei como você adentrou este lugar, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te desafiar, eu lanço um desafio no seu coração, a fazer da sua vida, do seu trabalho, da sua casa, do seu lar, um ambiente de adoração. Porque quando nós adoramos, prisões são caídas. Quando nós adoramos, situações são transformadas. Quando nós adoramos, Deus, Ele libera vitória sobre a nossa vida. Quantos creem? Oh Jesus, nós declaramos, Senhor, que a nossa vida não é conduzida, Senhor, pelas circunstâncias, mas pela nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Confiamos em Ti, Jesus. Você pode declarar essa canção com fé. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Quantos creem nessa verdade? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Declare com fé no seu coração, meu amado. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos creem? Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Nós cremos, Senhor, por mais. O choro que não vai Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ainda que a figueira não todavia nos alegraremos em ti. Você pode declarar isso sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas você pode declarar: ainda que a figueira não flor. Os instrumentos vão continuar ministrando bem suave. E você vai tomar a mão desse irmão que está do seu lado. Pode unir os corredores. Eu gosto disso, sabe por quê? A Bíblia é a referência. A palavra de Deus nos diz que lá no capítulo de Atos, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida em oração. E de repente veio do alto um som como de um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar. A palavra também diz que a oração de um justo pode muito nos seus feitos. Eu creio que quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja suplica, o sobrenatural de Deus acontece. Quantos creem também nessa verdade?
Por isso eu quero te desafiar agora. Você vai ser instrumento de Deus e você vai abençoar a vida desse irmão que está do seu lado. Você vai abençoar e vai ministrar sobre a vida dele. Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. É como um óleo derramado sobre a cabeça que escorre pelas barbas, a barba de Arão. Quando a igreja ora, há poder. Quando a igreja ora, há fluir do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja ora, há libertação. Quando a igreja ora, há derramamento do Espírito. Quando a igreja do Senhor ora, há transformação. Quando a igreja do Senhor ora, há salvação dos lares da casa. Aleluia, Deus. Pai, nessa hora como igreja, Senhor, nós queremos, ó Deus, unir as nossas vozes, ó Deus, num só clamor. Nós queremos, ó Deus, unir, ó Deus, as nossas orações, ó Deus, com força, Pai, para declarar, para clamar a Ti, ó Deus. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas nesses últimos dias, Pai. Encha, Senhor, o nosso coração. Encha, Deus, o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Declaramos que Tu és a nossa esperança. Declaramos que Tu és o nosso sustento. Declaramos que Tu és o nosso provedor. E ainda, Senhor, que o inferno se levante, ainda que situações contrárias se levante, todavia nos alegraremos no Senhor. Todavia confiaremos num Deus que pode todas as coisas, aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle do universo na palma de Suas mãos. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu agir, nós cremos no poder do Teu Espírito, Deus. Por isso nós abençoamos, Senhor, a Tua igreja. Nós ministramos sobre a Tua igreja o poder do Teu Espírito Santo, Deus, nos fazendo, nos regenerando, nos levantando, Senhor, a cada dia como uma igreja saudável espiritualmente, nos fortalecendo na fé e na graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Messias, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós fundamentamos, Senhor, a nossa vida, a nossa conduta, segundo a Tua palavra, Deus, os Teus princípios, aquilo que o Senhor nos ensina através da Bíblia Sagrada. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Nós temos aquilo que a Tua palavra diz que nós temos. Nós podemos aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos. E nós tomamos posse do poder da Tua palavra, Deus. Tomamos posse do poder da Tua palavra, Deus. E ministramos, Senhor, nós liberamos, ó Deus, uma palavra, Senhor, de avivamento sobre a Tua igreja. Oh Jesus, a minha oração é para que nesses dias haja cura, Senhor, em nossos corações. Haja cura, Senhor, em nossos corações, Deus. Nós sabemos que muitas vezes o problema, Senhor, do ser humano não estão nas circunstâncias, mas está, Senhor, naquela ferida da alma, Deus. Aquela ferida, Senhor, causada pelo pecado que nos afasta do Senhor, Pai. Nós sabemos que muitas vezes, Senhor, as aflições que têm nos afligido, Deus, não são somente circunstâncias, mas são os nossos passos caminhando para distante de Ti, Jesus. Oh Senhor, mas nessa hora, Deus, nós ministramos sobre a Tua igreja. Que essa igreja seja uma igreja curada. Que essa igreja seja uma igreja fervorosa, cheia do Teu Espírito Santo, caminhando, Senhor, segundo o Teu propósito, Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus.
Levante uma das suas mãos aos céus nessa hora, igreja. Declare: ainda que a figueira não flor. Solte a sua voz em adoração, povo de Deus. E o produto da oliveira minta. Nós adoramos a Ti, Senhor, em todas as circunstâncias, Pai. Na Tua presença nós declaramos, Deus, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira. Adoramos ao Teu nome, Senhor Jesus. Adoramos a Ti, Senhor. Todavia me alegrarei. Amados, nesse ambiente de adoração, onde o Senhor comunica aquilo que já estava no meu coração antes de vir para o culto, através do louvor e da adoração, eu gostaria que você agora fechasse seus olhos mais alguns segundos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso para essa noite, igreja. O Senhor tem algo para nós, uma porção para nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, começa a visitar esses corações que chegaram nesse lugar, Senhor Deus, meu Pai, aflitos. Chegaram nesse lugar aqui, Senhor Deus, meu Pai, desacreditados, ó Deus. Corações ansiosos, temerosos, ó Deus, cheios de medo e dúvida, Senhor, angústias, ó Deus, que tem te impedido, ó Deus, que tem impedido esses irmãos de adorarem ao Senhor com liberdade. Seja uma noite, ó Deus, onde as cadeias se quebrem, ó Pai. Seja uma noite onde pessoas nesse lugar, Senhor Deus, sejam restauradas pelo Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus nessa noite. Faça desse refrão a sua oração. E ainda você pode cantar com verdade. Eu sei que é esforço do seu coração para declarar isso, meu amado, mas faça isso pela fé. Declare como uma verdade. Ainda não importa as circunstâncias, ó Deus, esse é o nosso lugar. E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Diga bem forte assim comigo: Senhor Deus. Mais forte, igreja: Senhor Deus, nessa noite eu renovo o meu compromisso de, em todas as circunstâncias, adorar ao Senhor, que é digno de receber toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, pela minha vida, pela vida da minha família e por essa igreja. Vamos aplaudir ao Senhor de todo o coração nessa noite, amados, em nome de Jesus. Podem se assentar. Obrigado, irmãos do louvor. As crianças podem descer para suas classes com os professores, rapidamente, em nome de Jesus. Amados, como vocês podem perceber, nós fizemos um ajuste lá atrás para que nós tivéssemos mais espaço no templo. Sei que os irmãos gostam de sentar um pouquinho atrás, mas a ideia é que a gente libere mais espaço aqui mesmo para que possa acontecer o quê? Mais pessoas cheguem. Então desocuparam-se lugares, porque a igreja ganhou mais espaço ali para o fundo, algumas cadeiras. Agora nós oramos para que esses lugares agora possam ser preenchidos e que daqui a pouquinho, se Deus assim nos permitir, nós possamos expandir, porque o alvo de uma igreja, o propósito de uma igreja é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, e essas pessoas se tornarem discípulos de Jesus e aguardarem o seu mestre voltar
para buscar, amém? Nós vamos deixar todo o protocolo de aviso, dízimos e ofertas para o final, porque eu quero trazer a mensagem dentro desse ambiente agora de adoração, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 126, Salmo de número 126, queremos agradecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite, vocês são muito bem-vindos. Jesus possa te encontrar nessa noite, trair seu coração para a palavra e falar de uma forma especial ao seu coração. Salmo de número 126, a partir do verso 1, se você achou, diga amém. Salmo de número 126. Graças a Deus, meus irmãos. Pai, eu oro nessa noite, ó Pai, para que o nosso coração, o coração do teu povo nessa noite, Senhor Jesus, possa nesse lugar, Pai, ouvir a voz do teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, meu Pai, que o Senhor é um Deus que fala, Deus, através das Escrituras. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que fala ao coração do teu povo através do teu Espírito. E como nós precisamos, ó Deus, da voz do teu Espírito Santo falando ao nosso coração nessa noite. O Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada homem, cada mulher que está no templo, ó Pai, aqueles que precisam ouvir a palavra e serem, Deus, meu Pai, restaurados nessa noite. Deus, eu oro para que pela tua misericórdia o Senhor possa me usar, Deus, e falar ao teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salmo de número 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos se revigoram no deserto, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas quando voltam com a colheita. Eu quero ler em uma outra tradução com vocês esse texto, o livro de Salmos, de número 126, Salmo de número 126, do verso 1 em diante. Diz assim o texto, nessa tradução: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, fazendo o que, amados? Verso 6, vamos ler juntos? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mais uma vez, bem forte. Quem... Amados, eu quero trazer para vocês nessa noite uma mensagem que fala sobre como Deus é um Deus restaurador. Como Deus, Ele é um Deus que tem capacidade de restaurar a nossa história, a nossa vida. Tenho tido o prazer e o privilégio de ser pastor e de escutar histórias. Tenho tido o privilégio de sentar com pessoas e ouvi-las, desde quando o Senhor os encontrou até agora, quantas coisas o Senhor Deus já fez. E eu também tenho tido o privilégio de poder falar daquilo que o Senhor fez na minha vida quando Ele me encontrou. Talvez você que está aqui nessa noite tenha uma história para contar de como Deus restaurou a sua sorte. Como Deus de alguma forma encontrou o seu coração, mudou a sua vida, te tirou de um lugar e colocou em outros lugares que só Deus poderia fazer isso. Talvez nessa noite, se você pegasse o microfone, tivesse a oportunidade de testemunhar o que a mão do Senhor fez, toda uma igreja glorificaria também a Jesus, porque só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Nós encontramos uma sociedade, meus irmãos, que busca mudança em vários lugares.
Uns buscam mudança, tentando mudar a sua aparência. As pessoas estão ficando com a cara quadrada, com a boca inchada. Mudanças, elas estão constantemente em mudança de fora. Outras pessoas vão buscar a mudança que elas desejam no dinheiro. Olha, o dinheiro fez isso e isso por mim. Outras pessoas vão buscar a mudança simplesmente em uma associação social, um conjunto de pessoas. Olha, como esse lugar aqui foi importante para mim, agora eu me sinto pertencendo a algum lugar, a uma tribo, a um grupo de pessoas. Mas eu quero dizer que para nós, povo de Deus, e nós vamos aprender com essa história desse cântico de romaria, esse cântico aqui que eles cantaram, que o salmista conduziu o povo em adoração, de como o Senhor muda e restaura a sorte de pessoas e até de um povo como Israel. Meus irmãos, nós podemos ter muitas mudanças na nossa vida, nós podemos encontrar muitas transformações de fato nesse mundo, mas a efetiva, a poderosa, a que faz toda a diferença e a que mudou a nossa sorte, não simplesmente para uma dispensação que se chama hoje, amanhã ou nesse mundo em que nós vivemos, mas para sempre, para uma eternidade, foi Jesus Cristo de Nazaré. O contexto desse salmo é o seguinte, amados: Israel era um povo a qual o Senhor escolheu, e nós falamos isso. Você sabe da história de Israel, mas para quem não sabe ainda, Israel foi um povo que Deus separou para chamar de seu, para pertencer a Deus, e Deus seria o legislador, o Senhor de tudo que essa nação deveria viver. Deus os chama, tira de um lugar, de uma terra de escravidão, faz promessas gloriosas a esse povo, diz a eles: olha, eu vou te dar uma terra, e nessa terra, nesse lugar que eu vou dar a vocês, essa terra ela é boa, essa terra ela é próspera, essa terra é uma terra onde você vai encontrar um lugar que mana, que tem abundância de leite e de mel, que eram os alimentos que sustentavam aquele povo naquela época. Nesse lugar eu vou colocar vocês, lá tem gigantes, mas eu vou dar poder suficiente para vocês, para que vocês vençam cada um desses gigantes, e vocês vão ter essa terra por herança. Deus chama um homem chamado Abraão, o separa, fala assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te ordeno, e lá você vai receber, e você vai tomar essa terra, e os seus descendentes, os filhos dos seus filhos, viverão nesse lugar de maneira próspera e abundante. E Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele cumpre todas essas promessas. A narrativa desse povo continua, a história dele continua sendo desenvolvida. Eles agora experimentam que é o zelo de um Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus, Ele faz o seguinte: Ele abre o mar para seco esse povo passar. Quem pode fazer isso, meus irmãos? Que Deus poderia fazer isso? Nunca se viu, nem se ouviu um Deus como o nosso Deus. E esse povo amado de Deus é levado a atravessar um deserto, a terra seca. E as Escrituras nos contam, nos relatam também que esse povo experimentou algo sobrenatural da parte de Deus, onde de noite, no meio do deserto, onde eles estavam nessa peregrinação, havia uma nuvem que ali os aquecia. Havia também durante o dia essa nuvem que passava ali e podia também guardá-los do sol escaldante. Trouxe para eles um maná do céu, um pão especial, e eles se fartavam desse pão. Quem poderia fazer pão do céu descer? Somente esse Deus. E esse povo agora experimenta do amor de um Deus diferente de todos os outros deuses que as nações vizinhas pregavam. Esse povo agora experimenta de um zelo, de um poder que os deuses vizinhos não poderiam dar. Os deuses dos cananeus, os deuses dos assírios, os deuses dos babilônios não poderiam fazer o que o Deus de Israel pode fazer. Esse povo experimentou de um Deus algo sobrenatural. Só porque há algo na história desse povo que traz algumas complicações. Esse povo que foi extremamente zelado por Deus, que foi extremamente cuidado pelo Senhor, que recebeu dele promessas, que recebeu dele o cuidado. Esse povo agora
ele começa a se rebelar contra o próprio Deus que o zelou. E aqui que nós encontramos uma referência de um período triste, de um período angustiante da história desse povo amado, um período da história de Israel, a qual são 70 anos chamados de cativeiro da Babilônia. E algumas características desse cativeiro, meus amados, por causa dessa rebelião desse povo, são importantes para que nós entendamos como Deus é um Deus bondoso mesmo quando seu povo falha. Preste atenção. O exílio babilônico, ele ocorreu mais ou menos ali no ano 6º antes de Cristo. E qual o motivo de Deus permitir que essa nação vizinha agora pudesse subjugar a nação de Israel, um povo que tinha promessas, um povo que tinha da parte de Deus uma palavra de zelo e de cuidado? Preste atenção. Esse povo, ele foi invadido pelos babilônios, o reino de Judá, e a cidade de Jerusalém foi sitiada por esse povo, pelo rei Nabucodonosor, que liderou essa invasão, destruindo a maior referência de fé da nação. Esse povo tinha construído um templo ao Senhor, e ali Deus se manifestava. Havia um altar ao Senhor, a qual Deus, ele se manifestava nesse altar de diversas formas, e a presença de Deus tomava todo aquele povo através do sinal de que Deus estava no templo. E esse templo é destruído, e essa nação é o quê? Deportada para a Babilônia. Essa nação agora, ela tem o domínio sobre os homens, ela mata os homens, levam muitos escravos para o trabalho, as mulheres são feitas escravas, as crianças são separadas das suas famílias, e agora uma tragédia assola todo um povo cheio de promessas. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Nós vamos encontrar, meus amados, muitas, mas muitas questões na história do povo de Israel, que são espiritualmente hoje para nós um símbolo daquilo que pode acontecer com um povo amado como nós, como eu e você, que muitas vezes é levado cativo pelas forças do inimigo, pelas trevas, pelo pecado, e nós precisamos de um libertador, de alguém que nos livre de tudo isso, para que a gente cante como esse povo cantou. E a boa notícia, igreja, a boa notícia nessa noite, que apesar desse povo ter sido desobediente, apesar desse povo ter sido levado cativo, apesar desse povo ter sido afastado da sua terra natal, há um Deus que restaura a sorte, há um Deus que tem misericórdia de nós, há um Deus que nos ama e nos chama de volta para perto, igreja. É Deus que faz isso por nós. Algumas das coisas que afrontaram o Senhor na história desse povo, e que trouxe consequências muito graves para a história de Israel, para a história desse povo, foi a idolatria. E eu gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre isso. A idolatria sempre foi algo que ofendeu a Deus de forma muito séria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que eu me prostro diante, tudo aquilo que me domina. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos que são evangélicos, que são cristãos protestantes, que muitas vezes nós achamos que nós não temos ídolos, nós julgamos as outras religiões, nós falamos, olha, tal religião é idólatra, mas eu quero dizer para vocês que nós podemos construir ídolos de várias formas, que podem também nos fazer ser levados a um exílio espiritual. Nós podemos idolatrar pessoas, nós podemos idolatrar, meus irmãos, o conforto, nos dobrar diante do conforto. Nós podemos idolatrar, meus amados, o dinheiro. Nós podemos amar esse mundo, idolatrá-lo de diversas formas. Então não se engane. Timothy Keller vai dizer que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E o que levou a nação de Israel a ser exilada pelos babilônios foi a idolatria do seu coração. Eles não se satisfaziam com Deus que tinha dado tudo a eles, e procuravam
agora nas nações vizinhas respostas para suas questões, porque o Deus de Israel tem uma maneira peculiar de agir na vida do povo. Ele tem seu tempo, ele tem seu modo, ele tem seu jeito, e essa nação não conseguia esperar o agir de Deus, muitas vezes atropelava o processo de Deus na vida deles, e o que acontecia? Se voltavam a outros ídolos. Será que nós somos muitas vezes parecidos com esse povo, meus irmãos? Um povo impaciente, um povo que não espera Deus falar, um povo que muitas vezes não espera Deus sinalizar, um povo que muitas vezes não espera a voz de Deus. Meus irmãos, eis aqui alguém que é assim. Quantas vezes na minha vida eu atropelei o agir de Deus, se isso é possível de alguma forma? Quantas vezes o meu coração já não se dobrou diante desses ídolos? E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção, porque muitas vezes nós vemos a narrativa bíblica, nós vemos as histórias do Antigo Testamento, nós falamos, nossa, mas aquilo lá é para aquela época. Mas eu quero dizer para vocês, muito daquilo que está na Escritura é para que nós entendamos a dinâmica de como Deus age. Do verso 1 a 2 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Meus amados, primeiro ponto então, nós entendemos o porquê que esse povo foi exilado? Sim ou não? Não, irmãos? Vocês estão caladinhos hoje? Vocês entenderam por que esse povo foi levado para o cativeiro? Porque eles foram o quê? Desobedientes e idólatras. Você pode falar comigo? Desobedientes e idólatras. Isso foi a causa deles estarem 70 anos subjugados pela nação dos babilônios. Agora, pela misericórdia de Deus, eles são chamados, eles são liberados, e depois em um outro sermão eu quero trazer uma exposição sobre isso, mas eles são conduzidos pela bondade de Deus a voltar à sua nação. Por isso que é essa expressão no Salmo, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem é Sião? Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte desse povo, ficamos como quem sonha. Imagine vocês, 70 anos presos, escravos, agora vocês têm a libertação e vocês podem retornar para a casa de vocês, irmãos. A melhor sensação do mundo. Não é para ganhar ponto não, porque a Jordana está lá embaixo hoje, hein, dando aulinha. Ela não vai nem ouvir. Mas a melhor coisa do mundo é voltar para casa e deitar na nossa cama. Imagine você uma vida longe do seu lar, com a sua história queimada. Agora o Senhor, por bondade e misericórdia, restaura a sorte do seu povo. E eles ficam como quem sonha, porque Deus é esse Deus que nos tira até mesmo dos nossos pecados, nos tira das trevas, e é isso que Deus fez através de Cristo. Ele nos tirou do império das trevas, de um lugar de cativeiro, de um lugar de destruição, de um lugar de pecado, de um lugar de idolatria, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde Ele nos dá graça, perdão, misericórdia e salvação eterna. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Um povo que agora estava liberto. E amados, hoje você também pode ficar como quem sonha, porque Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, para te dar salvação e libertar você das trevas do pecado. Você pode ficar como quem sonha nessa noite, porque nenhuma aflição, nenhum problema, seja ele de qualquer espécie que for, e eu fiz uma anotação hoje quando eu fazia as aplicações desse sermão, e é uma verdade para o meu coração. As minhas lutas financeiras, as minhas lutas nesse mundo aqui, sejam com doenças, as minhas lutas espirituais, em relação a qualquer coisa, elas são limitadas diante da promessa do Senhor em relação à vida eterna. Toda dor é por enquanto, igreja. Todo sofrimento é por enquanto.
toda a aflição, todo o cativeiro, todo o problema. Por isso eu encorajo o seu coração nessa noite a olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e dizer o seguinte: eu estou como quem sonha, porque um dia Ele enxugará do meu rosto toda lágrima, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não vamos lidar com doenças, não vamos lidar com a morte, porque esse velho cativeiro aqui vai passar. Você pode glorificar ao Senhor por isso e dizer glória a Deus? Amados, muitas vezes nós como pastores, nós chegamos diante dos aconselhados, nós não temos uma resposta para esse mundo aqui. Isso me afligia muito, porque muitas vezes nós queremos dar uma solução, nós queremos dar uma resposta para o problema da pessoa, mas eu entendi que a resposta que eu posso dar para qualquer um que sentar comigo: olha, eu não sei se nesse cativeiro que é esse mundo aqui vai ter solução para essa questão, mas eu te faço uma promessa, porque ela já foi feita por quem pode cumpri-la. Essa dor e esse problema vão passar, porque o Senhor em Cristo restaurou a nossa sorte. O Senhor em Cristo, Ele fez o que, amados? Restaurou a nossa sorte. Você pode fechar seus olhos por um instante e dizer para o seu problema: olha, você é muito difícil, você é muito complicado, mas você é por enquanto, porque Jesus restaurou a minha sorte. Depressão, você é difícil, você é complicada, mas você é por enquanto, porque eu vou receber um corpo glorificado. Problema financeiro, você é difícil, você é complicado, mas você é por enquanto, porque a promessa do Senhor é que eu vou andar em ruas de ouro. A sua luta com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com qualquer espécie de problema que houver na sua vida, é por enquanto, porque em Cristo Jesus a nossa sorte foi restaurada. Eu te convido nessa noite a olhar para o passado, porque é um convite. Olha, quando o Senhor restaurou a sorte, o salmista está apontando para algo que Deus havia feito. Coloque um retrovisor nessa hora e olhe para o passado. Você vai encontrar uma cruz vazia. Você vai encontrar uma cruz vazia. Você vai encontrar uma cruz onde não há mais alguém pregado, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está à destra de Deus, nos esperando no céu, amados. A nossa vitória já foi garantida. Isso te encoraja, meu irmão? Isso encoraja o seu coração a ser renovado nessa noite e dizer: minha sorte já foi restaurada. Não é que ela será restaurada. No passado, Jesus já venceu a morte, o inferno e tudo aquilo que eu preciso enfrentar. Então está tudo bem, porque no Senhor a minha sorte já foi restaurada. Mas há algo maravilhoso para o presente que o Salmo também nos traz. O texto diz: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Olha que coisa maravilhosa. Eles não acreditavam, eles estavam jubilosos. Agora o verso continua: nossa boca fez o quê? Se encheu de riso. E nós cantamos de quê? As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por nós, por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Ainda não vou entrar na questão do presente, mas ainda nessa perspectiva, eu estava deixando passar. Meus amados, nós temos lidado com tristeza, com medo, com angústia, com depressão, com ansiedade. O número de pessoas que procuram, dizendo sobre esse tipo de sentimento, cada dia tem aumentado mais. Se nós de fato acreditamos, amados, que nós já somos restaurados em Cristo, nós precisamos dar uma resposta. Por isso que essa música que nós cantamos há pouco: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, todavia eu, meus amados, nós não nos alegramos, não é porque tudo nos vai bem, nós nos alegramos porque em Cristo tudo ficará bem. A resposta do meu coração durante a semana, quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm: olha, Diego, prego para o meu coração,
Fique como quem sonha, porque o Senhor já restaurou a sua sorte. Então por isso a sua boca pode se encher de riso e você pode cantar ao Senhor. Crente não canta alegremente porque tudo vai bem. Crente canta pela fé porque tudo ficará bem, seja qual circunstância for, igreja. Nós temos essa promessa. Aqui ou na outra vida, tudo ficará bem. Amém mesmo, irmãos? Então nós podemos cantar, nós podemos sorrir durante a semana. Gente, isso é coisa de doido mesmo. Crente tem um quezinho, né, de loucura mesmo. Porque o evangelho é loucura para muitos. Como é que esse povo está passando por esses problemaiada toda aí, está louvando ao Senhor? Meus irmãos, crente fiel adora no meio do fogo. Crente fiel adora sobre as águas. Crente fiel adora quando não tem dinheiro, quando tem dinheiro. Crente fiel adora quando tem problema de saúde, quando não tem problema de saúde. Crente fiel adora ao Senhor em toda e qualquer circunstância, porque nós cremos na palavra de Deus. Eu tenho pedido, Senhor, eu quero ser um crente raiz. Eu não quero, Senhor, viver um evangelinho que qualquer coisa, qualquer vento aqui, ó, igual bananeira. Nossa, a semana não foi boa, aí eu descambo para tristeza, para fossa, e eu descambo lá, vou lá para aquele ladinho lá da depressão, me afundo dentro do quarto. Não, Senhor, eu quero ficar aqui firme, constante, igual aroeira, irmãos. Vento está vindo, vento está passando, eu estou olhando para o meu Redentor. Que tal você desafiar seu coração nessa noite a fazer a mesma coisa? Meus irmãos, não importa as situações, você não abrirá mão de dar ao Senhor aquilo que é devido ao louvor e à honra, porque nós sabemos do nosso final, igreja. Você conhece pessoas que no primeiro aperto já começam a questionar onde Deus está? Meus amados, eu estou longe de ser o pai da fé. Eu estou longe. Estou caminhando, desenvolvendo a minha salvação. Mas quem convive comigo sabe. Eu me recuso, nas circunstâncias da minha vida, por tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, a duvidar que Deus pode mudar circunstâncias e restaurar as coisas que estão ruins. Sabe por quê, meus irmãos? Quando eu olho para o passado, eu vejo o que Deus já fez na minha vida. Eu lembro do que Deus já fez na minha história. Portanto, na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora da preocupação, ela vem, ela bate na porta, mas eu falo assim: você pode ir embora, porque aqui existe um Deus que fez maravilhas na minha vida e Ele vai fazer de novo. E nós precisamos, meus irmãos, permanecer nessa fé. Quantos aqui já experimentaram ao longo da sua vida o cuidado de Deus? Circunstâncias que a gente nem imaginava que conseguiria passar, superar, e nós superamos em Deus. Quantos desafios você já enfrentou e está de pé porque a mão do Senhor te conduziu até aqui? Permaneça nessa lembrança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá. Trazer à memória então o que, irmãos? O que me dá esperança. Fé, meus irmãos, não é simplesmente a gente estar o tempo todo na igreja. Fé não é você ter um ministério. Fé não é você postar no Facebook. Fé não é você ter um monte de ações que se chamam aí religiosas, e nós temos uma linguagem, a paz do Senhor. Fé, meus irmãos, é permanecer crendo quando tudo é contra a esperança, e você não desonrar o Senhor com a sua incredulidade. O povo de Israel, meus irmãos, muitas vezes foram prejudicados. Isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual poderosíssimo para a nossa vida. A murmuração nos leva ao exílio espiritual. A insatisfação do coração nos leva ao exílio. A falta de confiança em Deus nos leva a um lugar de derrota. Mas a dependência do Senhor nos coloca em um lugar de vitória, irmãos. E nós precisamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Agora, já falando do presente, olha, nesse lugar onde eles estão agora restaurados, voltando, ele diz o seguinte: restaura, Senhor, nossa situação,
como os riachos que revigoram o deserto. E aí ele vai dizer o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Mas vamos meditar no restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Na sua tradução deve estar escrito aí como deserto do Negueb. A ideia, meus irmãos, aqui é o seguinte: esse povo vivia um contexto de deserto árido, mas no meio desse deserto brotavam riachos que alimentavam os rebanhos, que alimentavam essas pessoas que estavam ali, que davam condição de vida. Meus amados, esse salmista ele faz a seguinte colocação, e ela é totalmente aplicável para a sua vida e para a sua semana. Talvez você está sendo aí, colocado num deserto pelo Senhor. Nós podemos ser conduzidos também, meu irmão. Quem foi conduzido ao deserto para ser tentado? Muitas vezes Deus permite que a gente passe desertos. Não é nem sempre por desobediência, não. Algumas pessoas são fiéis, mas também passam por quê? Você conhece gente fiel que passa por muita luta? Eu conheço. Eu fico assim: Senhor, mas como é que essa pessoa passa por tanto problema? Muitas vezes Deus permite, mas no meio desse deserto há uma fonte de água viva que jorra. Há um riacho da parte de Deus que traz frescor. No seu deserto, Jesus, a água da vida, vem, meus amados, e alimenta você. E agora, a experiência que eles tiveram no passado já não serve mais, porque ele fala assim: restaura, Senhor, restaura, como o Senhor faz em todas as épocas, como o Senhor faz aqui no deserto. O Senhor faz jorrar água viva, o Senhor faz desses riachos aí para alimentarem todo mundo. Senhor, restaura. Talvez você teve um tempo onde você viveu grandes milagres de Deus, você experimentou do poder de Deus, você recebeu milagre, você recebeu a bênção, você recebeu coisas abençoadas que você pode testemunhar, mas elas passaram. Deus quer que você tenha experiências novas com Ele. Deus quer que você agora tenha experiência de ser alimentado e cuidado por Ele no hoje. Por isso o salmista continua orando a Deus. Sabe aquelas experiências no passado, meus irmãos? Elas são só referências para nós do que Deus pode fazer, porque Deus quer operar no hoje na nossa vida. Você chegou nessa noite com um deserto, quero dizer para você que nessa noite Deus tem água viva para te dar, e que nessa noite Deus pode fazer milagres na sua história. Deus pode intervir. Deus pode te dar uma palavra nessa noite para o seu coração, e você tomá-la como uma verdade, e você sair daqui. Você chegou aqui pingando depressão, você vai sair daqui pulando de alegria na presença de Deus, porque Deus faz essas coisas, meus irmãos. Quantos aqui já tiveram a experiência de uma tristeza profunda no seu coração, e quando você vai para a presença de Deus, você sai revigorado? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Essa experiência é para hoje também, igreja. Deus continua restaurando a nossa sorte. Não são as circunstâncias que definem, não são os desertos que definem, não são os problemas que nós passamos que definem quem nós somos e para onde nós estamos indo, porque nós temos um Deus que zela de nós. Amém? E aí ele diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos o quê? De alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. A dinâmica da vida espiritual e da vida do crente: semeando, oração, a mãe orando, chorando, semeando em oração, a mãe clamando, a esposa, o esposo chorando pela casa, pela família, mas quando volta, volta jubiloso pela resposta, pelo milagre de Deus. Meus irmãos, a vida espiritual é essa mesmo. Colher dá trabalho. Os agrônomos aqui, o pessoal do agro, Márcio, e aí, Márcio? Mas depois o numerário, meu irmão, a hora que olha na conta, fica jubiloso. Semear dá trabalho, irmãos. Semear dá trabalho. Dia para trás eu peguei minha carteirinha lá de trabalho, comentava com o seminarista. Um ano de 2008, ganhava R$386, irmãos. Pagava as contas jubiloso.
Gente, eu era um pobre infeliz. Sou pobre, né, irmãos? Mas naquela época era mais custoso ainda. E o que acontece? Parece que a gente vai esquecendo o que Deus já fez. Hoje, graças a Deus, meus irmãos, estou melhor que o pai do Cris, irmãos. Trabalho, tem minha renda, dá para comprar a picanha para a esposa, dá para comprar o franguinho e chamar a sogra para almoçar, dá para pagar o sorvetinho da criança, porque menino não pergunta se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, eles querem o que quer. Irmãos, eu olho para aquele rapazinho, tinha 2 calças e 3 camisas, e eram as mesmas sempre, e vejo o que Deus fez até hoje. É só a graça de Deus. Como eu já testemunhei muitas vezes aqui na igreja para vocês, olha, quando eu fui para o seminário eu fiz mala para vir embora, porque eu achava o mais burro da sala, porque não sabia português. Hoje estou dentro de uma universidade estadual dando aula. Se eu fosse olhar para os desertos da vida e achar que eles iam determinar meu futuro, irmãos, eu estava lá rodeando igual o povo de Israel. Mas quando nós olhamos as sementes que nós vamos plantando, e não foi fácil, irmãos, porque muitas vezes as pessoas acham, olha, está lá dando aula, lá formou, está sendo pastor, mas ninguém viu o processo. Muitas vezes ninguém vê o seu processo. Parece até palavra de coach, mas não é não, irmão, é a verdade. Ninguém vê o processo de sofrimento até Deus te levar onde Ele quer te levar. Sara, quantas horas, Sara? Doutora pela UFG, mas quantas renúncias, quantas horas na estrada, quantas renúncias financeiras, muitas vezes aí passa privação porque precisa priorizar o pagamento de tal coisa, mas daqui a pouquinho está defendendo doutorado na UFG, porque semeou e vai colher, semeou com lágrimas e vai colher com riso e júbilo diante do Senhor. Eu sempre admiro muito a vida do Eltinho e da Paulinho, o esforço deles ali. Quantos anos ali tirando leite dia e noite, e Deus abençoando e prosperando esse povo, e eles queriam comprar mais um pedacinho, e 10 anos atrás, né, Paulinha, aos olhos humanos era o quê? E hoje está lá, proprietária e dona de fazenda. Irmão, carrega leite aí, para cima e para baixo, e Deus operando, abençoando, porque Deus é um Deus que muda a nossa sorte. Hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe nessa noite para pregar esperança ao seu coração. Essa circunstância que você está vivendo ela é passageira. O diabo diz para você que ela é permanente, mas nessa noite o Espírito Santo diz ao seu coração que ela é passageira de uma forma ou de outra. Seja nessa vida aqui, meu amado, a sua aflição, ela pode passar, Deus pode te dar vitória. Algumas Deus deixa mesmo, para deixar o nosso coração humilde e submisso. Assim como Paulo tinha um espinho na carne, muitas coisas Deus muitas vezes permite você passar e ter na sua vida, para você continuar humilde. Mas muitas coisas Deus vem, muda, transforma. Deus transforma casamento, Deus transforma relacionamento de filho com pai, de pai com filho. Deus transforma a nossa vida financeira, Deus transforma a nossa vida de pecado em santidade, porque Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Você tem alguns inimigos que tentam roubar. Já estou quase terminando, irmãos. Eu vou até pedir para os irmãos do louvor subirem. Seu coração é seu inimigo, porque ele vai fazer com que você duvide de tudo isso. A sua dor. Pastor, o senhor não tem noção, o senhor está falando isso tudo aí, mas o senhor não tem noção do meu problema. Irmão, talvez eu sente que você beba uma coca e a gente chore até porque o seu problema é grande. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus é maior que o seu problema. Qual é o seu problema, meu irmão? Qual é a sua luta? Qual é a sua tribulação? Nessa noite, o Senhor diz que quando choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. O Senhor tem colheita para você. O Senhor tem colheita para você. Agora nós vamos semear pela fé. Amém, amém, irmãos? E o que é semear pela fé, irmãos? Nós vamos perseverar cantando jubilosos ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor restaura a sua sorte.
Nessa noite o Senhor quer te lembrar o que Ele fez em Cristo por você. Feche seus olhos agora. Tem irmãos que precisam nessa noite receber da parte de Deus uma palavra especial e voltar a crer que Deus continua sendo um Deus que opera milagres. No começo do culto, a igreja cantou com muito desânimo essa canção, ou talvez com dificuldade por causa do tom, mas nós vamos fazer dela a nossa oração nessa noite, amém? E se você nessa noite precisa voltar a crer que Deus restaura a sua sorte, de alguma forma, eu quero convidar você a cantar essa canção como uma oração e dizer: eu tenho um Deus. Você pode dizer bem forte: eu tenho um Deus? Você crê nisso, irmãos? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de Deus. Declare isso, igreja: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero Me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Declare, meu amado: nós cremos, Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare: todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda, declare as vozes: e ainda. Nós cantamos a Ti, Senhor. Declaramos, ó Deus, pela fé, Pai. Rejeite toda a tristeza da sua alma nessa noite. Rejeite toda a incredulidade nessa hora. De todo o seu coração adore ao Senhor, declarando que ainda cantamos a Ti, Senhor. E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Exalte, irmão. O Senhor fala no seu coração nessa noite. No meio desse deserto, meu amado, minha amada.
No meio desse deserto, meu amado e minha amada, o Senhor fala ao seu coração nessa noite, que Ele é uma fonte no deserto. Santo, 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 santo Deus, restaura a sorte do teu povo nessa noite, Deus. Deus, ao coração aflito, ao coração cansado, ao coração, ó Deus, desanimado, seja fonte, ó Deus, nessa noite de renovo, Pai. Você que tem sentido uma tristeza profunda na sua alma, a esperança já não faz parte mais do seu coração, a sua vida tem sido um poço de tristeza. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Senhor, expulsa de você agora toda tristeza. Não é o seu fim. Os que semeiam chorando voltarão jubilosos, trazendo seus feixes. Os que semeiam chorando voltarão jubilosos, trazendo seus feixes. Guarde essa palavra nessa noite no seu coração, meu amado. O Senhor renova a nossa vida nessa noite, Ele restaura a nossa sorte. E ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, renova a alegria, Senhor, desse povo. Renova a alegria desse povo nessa noite, Senhor Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora, todos, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós ministramos, ó Deus, a bênção do Senhor, ó Pai. Nós ministramos, ó Deus, sobre a vida desse povo um espírito renovado em nome de Jesus. Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, um espírito, Deus, renovado em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, toda mente cansada e sobrecarregada, todo coração, Deus, meu Pai, triste e angustiado, nós repreendemos esse espírito de medo, de ansiedade que tem tomado o coração da tua igreja. Essa mentalidade, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que não é do Senhor, sai em nome de Jesus da vida do teu povo, ó Pai. Renova a alegria da salvação, renova, Deus, o poder do teu espírito, ó Pai, e traz uma mente de vitória ao teu povo, ó Pai. Nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém, amém e amém. Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, que reina e vive. Aleluia. Pode se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Nós temos um recado aqui rapidinho da associação. No final nós vamos tirar os dízimos e as ofertas, irmão. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu venho aqui, como o Diego já falou, em nome da associação. A associação esse ano fez o trabalho de agasalho com as crianças da creche, das creches, né? E ali foram entregues 350 conjuntos de agasalho para as crianças, de todas essas crianças das 3 creches da cidade. Mas o que está acontecendo? Com a chegada do frio, a procura está muito grande por agasalhos, cobertores, até mesmo lençóis. E a associação já está assim, o estoque está praticamente zerado, né, Lúcio? E a gente vem aqui hoje, mais uma vez, né, pedir a colaboração de vocês, que todo mundo sabe que quem está sustentando esse trabalho da associação é a igreja, é os irmãos, né? Então, eu venho aqui fazer aquele apelo do desapego. Aquele que Deus deu a bênção e conseguiu comprar um agasalho novo, pega aquele do ano passado que você não vai usar mais, ou talvez vai usar menos, não vai te fazer falta, e vamos aquecer o coração de um irmão aí na rua, tá? Então vamos assim, a gente conta mais uma vez, né, com o apoio da igreja, que é a membresia da igreja que tem sustentado esse trabalho que a associação tem feito. Amém? Irmãos, eu vou reforçar, eu fiz um compromisso com os irmãos de reforçarem. Muitas vezes eu sei que os irmãos querem fazer isso, mas faz o quê? Esquece de trazer. Então, quarta-feira aqui no culto,
vem no culto e traz o agasalho. Domingo, passa aqui durante o cobertor, blusa de frio. Domingo tragam para o culto também, para a escola dominical. E a igreja, irmãos, graças a Deus nós temos o irmão Zé Maria, a Andréia, que está aí o dia inteiro, você pode trazer. Vamos nos comprometer com isso em nome de Jesus, amados? Nós queremos fazer um montante aqui então semana que vem, para já distribuir, porque o frio está aí, está chegando. E nós vamos aquecer mais pessoas. Vamos dar uma salva de pau para a associação que tem trabalhado bastante, em nome de Jesus. Irmã Yaraí, vem cá rapidinho. Se a hora vai orar pelo dízimo, pela oferta, pode vir aqui em cima. Nós vamos ministrar a mesma canção no final. Você que vai dizimar e ofertar, se prepare para esse momento. Irmãos, os irmãos vão passar levando o envelope. Você que quer fazer isso, em nome de Jesus. Nós estamos agora com um desafio para o segundo semestre, meus irmãos. Nós queremos reformar a interna da igreja. Para honra e glória do Senhor Jesus, terminamos à frente. Agora o desafio é o quê? Trocar os pisos, as cadeiras que estão vencidas. E nós vamos conseguir em nome de Jesus. Pela fé nós já podemos contemplar Deus agindo e a gente conseguindo. Contamos com a fidelidade dos irmãos nesse sentido. E eu quero, irmãos, honrar a vida da irmã Yaraí. Essa semana é aniversário dela, terça, não é? Terça-feira. Vamos dar uma salva de pau para a vida dessa irmã. Tem feito um trabalho maravilhoso aqui com as senhoras. E a gente gostaria de todo aniversário, de todo obreiro, trazer aqui à frente e honrar. Mas eu não vou deixar passar a Yaraí. Todo mundo sabe da consideração que eu tenho pela vida da irmã, pela gratidão. É muito trabalho, irmãos. Trabalho voluntário, não ganha nem R$1. E é muito trabalho de visitação, trabalho de formiguinha. Quantos aqui já de alguma forma já foram abençoados pela vida dela? É muita gente orando, intercedendo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, minha irmã. Que o Senhor te dê muitos anos de serviço e trabalho. A senhora é um exemplo para mim de dedicação e amor. Eu aprendo muito com a senhora. Muito obrigado. Como pastor da igreja, eu agradeço a Deus pela liderança da senhora nessa congregação. Amém? Jesus te abençoe. Eu amo a vida da senhora, viu? Jesus te abençoe. Orar pelos dias, pelas ofertas. Amém. Senhor, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui nesta noite. Obrigada, pastor, pela sua vida também. Que o Senhor te abençoe, que Ele honra a sua vida e que Ele continue alargando a sua tenda. Amém? Obrigada, meus irmãos. Nesta noite, ó Pai, eu quero pedir uma bênção especial para os ofertantes e dizimistas da tua casa. Também por aqueles que não têm oportunidade de trazer uma oferta e o dízimo no teu altar. Senhor, a tua palavra diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Aleluias, Pai, eu quero te agradecer por cada irmão que vai dizimar e ofertar nesta noite. Abençoa, Senhor, prospera, alarga a tenda do teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar e pedir uma bênção especial por cada irmão aqui nesta noite. Meu irmão, você que tem oportunidade, pode trazer o seu dízimo e que o Senhor te abençoe. Amém? Irmãos, hoje nós temos aqui um caldo sendo feito pela irmã Luciana Duarte, em prol da igreja. Você pode descer, hoje está frizinho, você vai ali, abençoa, comprando caldo e participa dessa bênção também. Vamos orar, que a graça do nosso Deus e a bênção de Deus Pai esteja sobre você e sua casa, meu amado. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela